Estamos apresentando o trabalho de conclusão de curso da professora Fabiane Pereira Sabchuk. Fabiane foi me orientanda no curso de História e o trabalho de conclusão dela, apresentado em 2007, foi justamente acerca do bairro Pioneiros, na cidade de Balneário Camboriú. O título da monografia: Território Negro em Espaço Urbano, o bairro dos Pioneiros de Balneário Camboriú. Então, nas duas postagens anteriores, nós apresentamos aqui, melhor dizendo, a introdução da monografia e o primeiro capítulo. Hoje nós apresentaremos o segundo capítulo, denominado Território Negro, Visibilidade e Exclusão no bairro dos Pioneiros. É preciso dizer que depois desse trabalho acadêmico, eu tive a oportunidade de escrever um texto que foi apresentado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Encontro Estadual de História, em 2010, falando de um outro território negro de Balneário Camboriú, que é o Quilombo do Morro do Boi, que nós teremos oportunidade de falar dele aqui também nas próximas postagens. E no ano de 2015, o antropólogo Rafael Palermo Butti defendeu a tese de doutorado dele em antropologia, também aprofundando, pesquisando o Quilombo do Morro do Boi. Essa tese está disponível lá no repositório do curso de antropologia, do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado em antropologia, na Universidade Federal de Santa Catarina. E no mesmo ano foi lançado esse livro, Da Rua dos Pretos à Comunidade Quilombola do Morro do Boi, das autoras Ana Elisa Ribeiro de Souza Schlickmann e Dalva Maria Ribas Brum. Ana Elisa, eu tive a oportunidade de ser professor dela também no curso de História. Então, elas fizeram também um trabalho e publicaram em forma de livro impresso sobre a comunidade quilombola do Morro do Boi, que antes de ser reconhecido como comunidade quilombola, era conhecido como a Rua dos Pretos. Então, nas nossas próximas postagens, nós falaremos desta comunidade. Ao título do meu artigo, que não foi publicado impresso, foi uma comunicação oral lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como eu mencionei, em 2010. E eu escolhi como título Tem um Quilombo na Maravilha do Atlântico Sul. Então, com esse título, eu falo da presença negra quilombola no Morro do Boi. Vou trazer essa comunicação aqui, juntamente com partes da tese de doutorado do Rafael Butti e do livro publicado pela Ana Elisa e pela professora Dalva. Então vamos dar seguimento à pesquisa de Fabiane. Diz ela: percorrendo os relatos das memórias de alguns moradores antigos de Balneário Camboriú,
é possível perceber que o bairro dos Pioneiros não é somente o bairro em que se estabeleceram os primeiros moradores da cidade, mas é também um local de identidade de uma comunidade que a história oficial local silenciou e a indústria turística desenvolvida na cidade não nos permite contemplar. É este grupo que encontro seu espaço de sobrevivente no centro da praia, que sempre me instigou a pesquisar, pois percorrendo a localidade, a Barra Norte, percebia uma maior concentração de pessoas afrodescendentes circulando pelos mercados da região, pelas ruas, trabalhando, enfim, desenvolvendo suas atividades cotidianas. Deixe-me fazer um parênteses aqui. Aqui, Fabiane mostra que para fazer pesquisa é preciso ter sensibilidade, observação. Então, ela, nas suas andanças para lá e para cá, comparando com outras regiões de Balneário Camboriú, ela notou que nesse bairro a presença negra era maior se comparada com outras partes da cidade. Quer dizer, a motivação da pesquisa dela veio justamente do seu olhar, da sua sensibilidade. Então, eu tenho dito para os meus orientandos que uma das características principais de um bom investigador, de uma boa investigadora, de um bom pesquisador, de uma boa pesquisadora, é essa sensibilidade. Em tudo tem história, mas é preciso que o nosso olhar capte essas histórias, sobretudo as histórias marginais, não apenas a história dos grandes homens, dos grandes eventos, das grandes revoluções. Não é? Então, para fazer história, é preciso ter essa sensibilidade que a Fabiane teve. Aliás, para fazer um tipo de história, né? Para fazer esse tipo de história que nós nos identificamos, a história das pessoas comuns, a história dos historicamente esquecidos, é preciso ter essa sensibilidade, a flor da pele. Vamos continuar então lendo o trabalho de Fabiane. Entretanto, podemos analisar melhor de onde vieram esses afrodescendentes ou famílias negras na entrevista de Dona Carminha, pois esta nos informa que morava no canto da praia, diz a Dona Carminha. Antes mesmo do seu Landino morar aqui, eu já morava. E assim, suas lembranças podem nos reportar a um tempo antes da memória do João Miguel, o Tatá, pois, como já foi dito, Dona Carminha nasceu em 1924, conforme relatou o Dadan, um jornalista, do qual Fabiane também utilizou os escritos para elaborar o seu trabalho. Só para lembrar que o João Miguel, o Tatá, ele foi o vereador, ela é negro, e o pai dele foi uma das pessoas mais idosas entrevistadas pela Fabiane, e foi do Tatá a iniciativa de mudar o nome de bairro Canto da Praia, como era conhecido, para bairro Pioneiros. Então a dona Carminha contou o seguinte: a avó da tia Carmen criou alguns filhos de escravos que trabalhavam junto com ela plantando café, banana e laranja. Também cultivava umas bagas usadas para fazer óleo
numa fábrica de Camboriú. Tempo de guerra, este óleo foi usado para substituir o querosene das lamparinas. Fecha aspas. Então, essa é uma citação que Fabiane buscou lá no trabalho de Dan, o jornalista. Dona Carminha recorda que existia uma preta a quem ela chamava de tia Henriqueta. Era uma escrava velhinha que vinha torrar café para a família dela. Sua relação com a escrava era muito íntima, considerando em sua fala que esta lhe tinha carinho, pois só retornava para seu lar quando terminava seu expediente, dando banho nas meninas, como foi descrito pela dona Carminha. Depois de um dia de trabalho na roça, no engenho, fazendo farinha, quebrando milho no pilão, a tia Henriqueta nos dava banho. Minha mãe dizia: "Vai embora, Henriqueta, que já é tarde." Mas ela dizia que não ia embora enquanto não desse banho nas minhas branquinhas. Fecha aspas. A fala de Dona Carminha nos possibilita perceber que a escravidão estabelecida em Balneário não difere do modelo desenvolvido nas demais regiões de Santa Catarina, ou seja, a escravidão dita doméstica. Como não houve grande acúmulo de capital nas atividades agrícolas, não era viável manter um grande número de escravos. Não raras vezes, escrevo e escravo e senhor trabalhavam lado a lado, ainda que brutalmente distanciados pela condição imposta pela escravidão. No entanto, essa dita escravidão doméstica não era menos violenta que as demais. Então, é uma característica da escravidão aqui em Santa Catarina, regiões do Rio Grande do Sul, Paraná, a chamada escravidão doméstica, o trabalho escravo no meio urbano, geralmente, e também o número de escravizados reduzidos, porque não tinham latifúndio. Como diz muito bem a Fabiane aqui, isso não quer dizer que a escravidão era menos violenta. A violência, tanto a física quanto a violência psicológica, a violência silenciosa. Frantz Fanon, psiquiatra caribenho, ele trabalhou muito essa questão da violência psicológica legada pela escravidão. A participação da mão de obra escrava ou negra é presente nas falas de Dona Carminha para o desenvolvimento das atividades das roças e pescas no canto da praia. A relação entre as famílias brancas e negras da região é considerada em sua fala como amistosa, pois para ela, abre aspas, era uma gente muito boa, bons pretos, fecha aspas. Porém, podemos verificar que essa relação amistosa entre brancos e pretos na região, ou os negros que eram de criação, disfarça atitudes de dominação, desprezo e exploração. Então, aqui, a participação da mão de obra escravizada e de ex-escravizados está presente nos setores do comércio, da pesca e da pequena agricultura. Mas a diferença é que esses trabalhadores estavam na condição de escravizados, ainda que os seus senhores trabalhassem do lado deles.
havia uma grande barreira. Uns eram livres, senhores, com posse de terras, outros eram escravizados, africanos ou descendentes de africanos, sem terras. Entretanto, essa relação aparentemente harmoniosa, do qual fala Dona Carminha nos seus relatos e no relato dos moradores antigos das cidades que viveram na região central, pesquisados por Prade, na região da Avenida Brasil, havia várias moradias de ex-escravos, negros e seus descendentes. Então ela cita aqui o trabalho de Elizabeth Prade. Abre aspas. Aquela região era denominada as Areias dos Pretos, e seus moradores teriam também vendido seus terrenos para turistas especuladores da construção civil. Então aqui Fabiane cita um outro trabalho de uma outra ex-aluna nossa também da Univale, a Elizabeth Prade, que pesquisou o balneário de Camboriú e ouviu em suas pesquisas essa expressão, né? A expressão de que aquela região era denominada Areia dos Pretos. Assim como no passado também, a região hoje denominada Quilombo do Morro do Boi, um tempo passado era conhecido como a Rua dos Pretos, como nós veremos quando falarmos, quando apresentarmos aqui a história do Quilombo do Morro do Boi. Continuando então o trabalho de Fabiane. Com o desenvolvimento da indústria turística, os negros da região da Avenida Atlântica, segundo conversa informal com o senhor Olindino, Nelinho, aquela região era chamada como Areia dos Pretos, porque ali viviam basicamente duas importantes famílias negras que posteriormente se mudaram para o canto da praia porque venderam suas terras. Essas famílias, conforme informa Tatá, outro filho do seu Lindino, vão construir mais tarde uma das principais famílias do canto da praia. Podemos constatar, com as mudanças de território dessas famílias de pretos, que passaram sim pelo processo de discriminação, pois a formação de um território negro é uma forma de organização para refazer os elementos que dão corpo à sua identidade africana, conforme nos diz a pesquisadora Neuza Guzmão. Cita Fabiane. A territorialidade surge por circunstâncias específicas de solidariedade no enfrentamento da discriminação e preconceito. Portanto, é nesse caminho que procurei, na memória dos moradores do bairro dos Pioneiros, compreender a realidade e o passado desse grupo que aí demarcou seu território, como nos relata João Miguel, o Tatá. Aí ela reproduz a fala do João Miguel, vulgo Tatá. Nós éramos três famílias predominantes. Era a família Correia, que é a família da raça branca. Nós tínhamos a família Boaventura e a família Miguel, que é a minha. A família Boaventura era da raça preta. Os pioneiros era da predominância dessas três famílias, certo? Fecha aspas. João Miguel, o Tatá, é filho do senhor Lindino,
nascido no bairro dos Pioneiros. Foi também vereador e importante representante da comunidade do bairro. O mesmo deixa claro na entrevista concedida que ele sempre lutou pela comunidade do bairro e pela raça negra, pois sendo afrodescendente, sua família era uma das famílias negras que no passado se encontraram no canto da praia, o espaço para demarcar seu território, conforme anotou a antropóloga Ilka Boaventura Leite. Diz a professora Ilka Boaventura, citada por Fabiane. Tanto nas áreas rurais como nas áreas periféricas e urbanas, os negros consolidaram sua identidade social através da demarcação simbólica expressa por uma fronteira étnica que é construída ao longo de anos de resistência e em específicos e diversos contextos. Na casa, na vila, no bairro, no clube, na rua, no bar, etc. Então, aqui a professora doutora Ilka Boaventura Leite, citada por Fabiane, está definindo, caracterizando um território negro, seja em espaço urbano ou seja em espaço rural. Continua Fabiane. Ao analisar a entrevista do Tatá, percebemos que o bairro dos Pioneiros era uma localidade, entre aspas, de pretos. Esse reduto de pretos ficam claros na entrevista de Dona Carminha, de família branca, proprietária de terras. Pelo que nos comenta, possuía parentesco com a família citada por Tatá, a família dos Correias, por seu pai era primo do Manuel Germano Correia, antigo pescador e pioneiro da cidade, de família branca. Dona Carminha comenta que existiam vários pretos velhos na região, ou seja, é no canto da praia que remanescentes da areia dos pretos demarcaram seu território, criaram seus espaços de sociabilidade e de identidade de uma comunidade e até mesmo de resistência, através dos laços de parentescos estabelecidos entre os casamentos que eram realizados. Ao falar sobre a comunidade do bairro dos Pioneiros, Tatá não só comenta das 3 importantes famílias que constituíam, como ressalta que as 2 principais famílias, Boaventura e Miguel, formaram uma comunidade da raça negra, através do casamento, conforme nos relata. Aí ela cita o relato do Tatá, abre aspas. 2 irmãs minhas casaram com 2 irmãos Boaventura. Só que a gente tinha um laço de parentesco. O patriarca dos Boaventura era irmão da minha avó, que é mãe da minha mãe, que graças a Deus ainda é viva até hoje. Fecha aspas. Assim é no casamento, nas relações de parentesco, que as 2 famílias principais, que se estabeleceram no canto da praia, mantiveram a sua identidade afro em Balneário Camboriú. Tais relações são presentes em comunidades que demarcam um território de identificações, de manutenção da cultura, que a sociedade moderna procura homogeneizar. E principalmente a elite hoteleira estabelecida na cidade não fazia questão de manter, pois Balneário é terra do moderno, do novo. Portanto, vestígios do passado, como a escravidão, não são contemplados por esse mundo novo. A união das famílias negras, o grau de parentesco, levou uma comunidade a manter uma cumplicidade, característica do conceito de território, como nos fala Sodré, Muniz Sodré. Diz o Muniz Sodré:
reproduzido pela Fabiane. A territorialidade supõe identificação e defesa por parte do grupo. Ou ainda, podemos verificar que a manutenção da unidade familiar e racial, através do casamento, propicia a coesão do grupo e dá visibilidade social ao mesmo. Então, esse pertencimento pelo laço de parentesco é uma das características das comunidades quilombolas, seja no meio urbano ou seja no meio rural. Isso ficou bastante evidente, sobretudo no pós-abolição, quando essas famílias impossibilitadas de constituírem famílias interétnicas por conta da discriminação e do preconceito, acabaram casando-se entre os seus pares, sobretudo os da mesma cor. Nós tivemos a oportunidade também de fazer pesquisa aqui na cidade de Itajaí, e uma das características da população negra tradicional de Itajaí são os laços de parentesco existente entre as famílias. Então, nós estamos apresentando aqui o trabalho de conclusão de curso da Fabiane Pereira Sabsuk sobre o bairro dos Pioneiros, território negro em espaço urbano. Nós continuaremos na próxima postagem, porque esse segundo capítulo é um pouco mais extenso do que os demais. Um grande abraço e até breve.